nos fez como teu povo e, de fato, como sacerdócio real. Obrigado porque o Senhor nos escolhe como teus sacerdotes. O Senhor nos faz como, de fato, realeza, não porque merecemos, mas pelos méritos do nosso Senhor Jesus lá na cruz, em nome de quem oramos. Pedimos também que o Senhor abençoe a nossa escola dominical e nos abra mente e coração para aprendermos de Ti. Mova o Teu Santo Espírito em nós para que possamos entender da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Hoje seguiremos com o nosso estudo acerca da Igreja de Cristo. Já vimos o que é ser verdadeira igreja, já fizemos distinção entre igreja visível e invisível. Já vimos alguns temas muito importantes e continuamos nesse estudo hoje com uma característica muito legal da igreja, não que as outras não sejam, mas que traz uma certeza importante para nós, que é a indestrutibilidade da igreja. Ou seja, a igreja de Cristo, ela é indestrutível. Se nós quisermos analisar por aparência, por exemplo, podemos pensar em algumas marcas famosas, não é? Podemos pensar em grandes empresas, então empresas, por exemplo, que fabricam carros. Podemos pensar em grandes marcas de roupa. Nos últimos tempos, então, pensamos principalmente nas marcas de tecnologia, não é? Que tem, inclusive, enriquecido e crescido tanto. A questão é que nós já vimos muitas dessas marcas crescer e ruir também. Nós podemos pensar, então, em alguns times de futebol, quem sabe, mais fãs aí. Nós podemos pensar em alguns times que conseguiram grandes jogadores, conquistaram alguns títulos importantes e depois vão minguando e vão se perdendo por aí. Outro grande exemplo podem ser as nações muito poderosas, não é? Podemos pensar, por exemplo, no Egito. Não é interessante imaginar o Egito antigo, como era poderoso, a nação mais poderosa da Terra. E quando hoje nós olhamos para o Egito, na verdade é apenas um pedaço de Egito, não é? E não tão mais poderoso. Assim, passando inclusive por várias dificuldades. Vemos a Síria, a Assíria, vemos o Iraque hoje em dia, não é? Que eram os persas, nós entendemos assim. Nós vemos nações poderosas se levantando também e, mais uma vez, indo embora, deixando de ser uma grande nação. Quando não deixam de forma total, vão apenas aparecer entre as menores nações, as nações mais frágeis. Por que é que eu estou falando isso com os irmãos? Porque quando nós olhamos para as instituições humanas, todas, elas podem até crescer, ficar grandes, mas elas acabam minguando, cedo ou tarde. Temos apenas uma exceção aí no meio, que é inclusive a Igreja de Cristo. Bem, mas vamos falar um pouco mais então sobre essa indestrutibilidade. Como assim ela é indestrutível? Porque vez ou outra nós estamos diante da evidente dissolução de uma igreja, né? Imaginem só, os irmãos talvez já tenham ouvido falar sobre isso, uma igreja que vai minguando por várias razões, talvez o local, as pessoas que fazem parte da membresia precisam se mudar de forma muito rápida, ou algumas crises podem fazer isso acontecer. Por várias razões nós podemos ver algumas igrejas deixando de ser igrejas. Nós podemos olhar também para a Europa, é um ótimo exemplo para isso, infelizmente. Grandes igrejas, né, parecem até castelos, sendo transformadas em pista de dança, em boates mesmo, em hotéis também. Então, antigamente eram grandes igrejas e hoje já não são mais. Ué, mas a igreja não é indestrutível? De fato, ela é. Daí nós temos que voltar para a distinção que fizemos algumas semanas atrás, e eu lembrarei rapidamente, entre a igreja visível e a igreja invisível. A igreja visível é essa que nós vemos aqui. Aqueles que fazem parte, que são membros. Nós olhamos lá para o hall de membros da igreja e vemos, esse daqui é a nossa igreja visível. É uma forma de tentar mostrar
a igreja invisível de fato. Qual que é essa igreja invisível? Aquela que o Senhor Deus vê. Deus enxerga o coração. Enquanto nós conhecemos as pessoas, entendemos verdadeiramente se está se arrependendo do pecado, deve fazer parte da igreja, deve ser membro. O Senhor vê o coração. O que isso nos mostra? Que embora as pessoas façam parte da igreja visível, isso não assegura que elas sejam parte da igreja invisível. Nós esperamos, claro, que a nossa igreja visível demonstre o que de fato é a igreja invisível. Por isso nós cuidamos uns dos outros, nós, por vez ou outra, por causa do pecado, passamos até por disciplina e coisas desse tipo. Então, nós vemos que a igreja que é indestrutível não é uma ou outra igreja, uma ou outra denominação, mas sim, de fato, a igreja de Cristo. Então, quer dizer que a igreja visível pode ser destruída? Não. Mas que uma ou outra pode, por uma questão ou outra também, deixar de ser igreja. Mas sempre haverá o remanescente fiel. Alguém poderia, então, tentar trazer esperança para a gente com o seguinte texto, Mateus 16, 18. Esse texto é muito importante para o nosso tema de hoje. A gente vai voltar para ele mais para frente. Vamos apenas passar aqui, nesse momento, rapidamente. Mateus 16, 18. Pedro confessa que Cristo é o Senhor. E então o Senhor Jesus diz para ele: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui nós temos a questão de quem é que é a pedra. O que é essas portas do inferno? Como eu disse, veremos mais à frente, mas nós poderíamos ter a certeza então. Nós temos uma pedra em que é a base para essa igreja ser construída sobre ela. Eu não sei quantos dos irmãos aqui já construíram talvez uma casa, mas sabem que precisa de uma base boa. Se construir em qualquer lugar, em qualquer terreno, a chance de não dar coisa muito boa é grande. Nós vimos, foi notícia recentemente, aquela casa grande que desabou, né, lá para os lados do Rio de Janeiro, não tinha lá o aval da prefeitura, por exemplo, todo o estudo necessário. Então alguém poderia dizer, bem, mas a nossa igreja está sobre uma pedra que é fiel o suficiente. Então, a nossa igreja não vai morrer. Vamos ainda para um outro texto. Isaías 54, versículo 10. Isaías 54, versículo 10. Porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos. Mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Mais uma vez, alguém poderia dizer, a nossa igreja vai se manter, fique tranquilo. Olha só, nós temos essa rocha. Olha só, nós temos a promessa de Deus. De fato, nós temos essa segurança, mas ela não quer dizer que é direcionada para uma igreja específica, para a igreja de Cristo, o corpo de Cristo como um todo. Né? O ponto, então, é que em nenhum momento houve a promessa de que determinada igreja ou que determinada congregação resistiria, mas que sim, a igreja de Cristo como um todo. Aliás, o próprio Cristo, vejam só, o próprio Cristo ameaça uma igreja com a destruição. Imagine só, vamos lá olhar isso. Apocalipse capítulo 2, verso 5. Apocalipse 2, verso 5. Quem encontrar pode ler, por favor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende e volta à prática das primeiras obras. E se não, venha a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Não fica tão claro assim, né? Talvez a gente espere, eu vou destruir essa igreja. Não, Jesus está aqui falando por meio de alguns símbolos, né? Estamos no Apocalipse. E a figura do candeeiro é o que representa a própria igreja.
Então ele está dizendo, eu vou remover você daí. Se você não voltar para o primeiro amor, falando para a igreja como um todo, eu vou remover você daí. Então nós vemos o próprio Cristo ameaçando determinada igreja com a possibilidade da destruição. Então, mais uma vez, isso é importante de ficar na nossa mente, não é determinada denominação, não é a igreja em Éfeso, não é a igreja presbiteriana, não é a igreja presbiteriana do Jardim Fontales que recebe a promessa de ser indestrutível, mas sim a igreja, o corpo de Cristo como um todo. E acerca disso, inclusive, o próprio Senhor Jesus faz uma pergunta lá em Lucas 8, aliás, Lucas 18, verso 8. Nós temos uma parábola que já estudamos, né? Há algum tempo atrás. E lá no final, o Senhor Jesus faz uma pergunta. Digo-vos, depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura na terra? Então Jesus já está adiantando o que haveria de acontecer. Ele faz uma pergunta, como nós costumamos dizer, uma pergunta retórica, né? Que não precisa nem responder. Então a gente pode lembrar, talvez, quando a mãe diz assim, você já lavou a louça? Não precisa nem responder, né? Se não lavou, tem que ter lavado. Não precisa dizer que sim, se não lavou, vai lá e lava. Então, a pergunta retórica que Jesus faz ali para os seus discípulos. É claro que ele achará pé na terra. A questão é que, como ele foi, como que colocado contra a parede. Então, ele diz a parábola do juiz iníquo e ele diz, será que eu vou encontrar fé quando eu voltar? Certamente que sim, mas quanta? Qual fé é esta? E aí então nós caminhamos mais um pouquinho e vamos ver sobre quem é o mantenedor da igreja. Já entendendo que a igreja é indestrutível, não apenas determinada denominação ou determinado grupo, igreja, mas o grupo como um todo, o corpo de Cristo, não pode ser destruído. Por quê? Por causa principalmente do seu mantenedor. Quem é o mantenedor dessa igreja? É o próprio Cristo. Então, a igreja só pode se manter indestrutível porque o Senhor a mantém assim. E aí, como eu prometi, vamos voltar lá para Mateus. Mateus capítulo 16, verso 18. Nós já lemos, não precisamos ler de novo, mas a gente vai analisando aí tudo que está acontecendo. E aqui nós podemos dizer que é um texto bem cabeludo, complicado. Não à toa que ao longo de toda a história da igreja esse texto vem sendo debatido. Quem será que é a pedra? Será que ele está falando dele mesmo? Será que ele está falando da confissão? Será que ele está falando do próprio Pedro? E aí ele vai falar mais algumas coisas. Então, por exemplo, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Como assim? Então o Senhor vai edificar a igreja, as portas do inferno não vão vencer? Vamos analisando aos poucos aí. Como eu disse, nós temos, já falei aqui para os irmãos, nós temos três possíveis interpretações. Primeiro, o próprio Pedro seria a pedra sobre a qual Jesus firmaria a igreja. Segunda opção, talvez fique até um pouquinho mais obscura aí no texto, é que a confissão de Pedro seria essa pedra, essa rocha. E a terceira é que o próprio Cristo seria a pedra. Quando nós olhamos um pouquinho lá para frente, né, vamos analisar primeiro a questão de que se Pedro pode ser essa própria pedra. Fica difícil de falar assim. Parece trava-língua, mas vamos indo. Vamos dar uma analisada lá na carta de Pedro. 1 Pedro, capítulo 2. Deixa o dedinho aí em Mateus e vamos lá para 1 Pedro. 1 Pedro 2, dos versos 5 ao 8. Vou chegar pertinho ali no texto que nós vimos mais cedo. 1 Pedro 2, dos 5 ao 8. Também vós mesmos, como pedras que vivem,
sois edificados casa espiritual para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Esta veio a ser a principal pedra angular, do verso 8, e pedra de tropeço e rocha de ofensa são estes, os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Aqui Pedro diz claramente que nós somos pedras vivas, todos. E que Cristo também é pedra. Agora, para quem que vai ficar, né, esse papel de pedra aí? Vai ficar para a gente? Vai ficar para Cristo? Nós temos que lembrar que, vamos anteriormente pensar na dificuldade de dizermos que Pedro é esta pedra. Porque se nós dissermos que Pedro é a própria pedra em que a igreja é construída sobre, ela estaria sendo construída sobre um homem pecador como nós. Inclusive, né, vamos pensar, Pedro inclusive nega o próprio Cristo, apenas para mostrar que de fato Pedro é pecador, é homem como qualquer um de nós. Essa seria uma grande dificuldade, porque pensando em que Pedro morreu, deixamos de ser igreja, acabou a igreja. Não é assim. Mas nós temos que lembrar o porquê que nós podemos entender que Pedro é de fato a pedra da igreja. Não queremos dizer que Pedro seja alguém inerrante. Não podemos dizer que Pedro seja maior do que os outros discípulos, por exemplo, de forma alguma. Mas devemos lembrar e reconhecer algumas coisas, como por exemplo, Pedro carrega um tipo de primazia nele. Vamos lembrar algumas coisas que nós sabemos que aconteceram. Quando Cristo passa a chamar os discípulos, ele é o primeiro a ser chamado. É Pedro junto com o seu irmão, André. Em seguida, nessa passagem, Cristo pergunta: que estão dizendo que eu sou? Aí eles dizem lá, uns dizem que é João Batista, tal. E aí Cristo pergunta. E quem responde é Pedro. O tal de Pedro. É sempre o primeiro, né? Pois bem, quando nós vamos lá para Atos, nós já demos uma olhada nisso também, na pregação do Evangelho, quando o Espírito Santo desce sobre os homens, quem é que está pregando lá corajosamente primeiro? Pedro também. Então nós vemos sim certa primazia em Pedro. Qual que é a grande dificuldade que nós temos visto ao longo do tempo? É que alguns vão dizer que por causa disso nós teremos uma grande sucessão de homens que passam a ser, em determinados momentos, inerrantes. E nisso nós não acreditamos. Mas nós vemos, sim, certa primazia em Pedro. E que, em algum sentido, ele é como a pedra da igreja. Não por causa da sua inerrância, mas por causa da sua primazia. Até esqueci de falar aqui para os irmãos também, mais à frente, quem é o primeiro a pregar para os gentios, para pregar para Cornélio? É Pedro também. Então, de forma alguma, nós entendemos uma primazia papal aqui, mas entendemos a primazia de tomar as primeiras atitudes. Segunda possibilidade, a gente vai chegar a uma conclusão, vamos com calma. A pedra é a declaração de Pedro, será que é? Então, aí nós entenderemos que não o próprio Pedro, como eu estou dizendo, mas a sua verdadeira declaração. Vamos dar uma analisada aí no texto, com mais atenção? Pouco antes, indo Jesus para os lados de Cesaré de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? Vamos entender o contexto. Os discípulos respondem: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Então, a conclusão que nós chegamos aqui é que o povo está confuso acerca de quem de fato é o Cristo. Jesus é quem? Será que veio aí o tal de João Batista de novo? Será que era um profeta que voltou? E aí, então, é que nós temos a resposta, né? Antes da pergunta, claro. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? E Pedro finalmente disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Então Pedro serve como representante da igreja como um todo. Lembra, ele tem a primazia. Ele serviria aqui como representante da igreja como um todo. Ele representaria até em primeiro momento os discípulos, nas suas palavras, mas representaria então a igreja na sua confissão. Veja a diferenciação que está sendo posta aqui. Alguns não entendem quem é Cristo, mas os discípulos conseguem entender. Então, nós podemos pensar, esse Pedro é cabra bom. Esses discípulos, só a nata, são bons demais. Vamos continuar. Verso 17. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas. Por quê? Porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Nós vemos aqui que o saber quem é Cristo não está sobre os ombros de Pedro, mas de Deus que mostra isso aí. Então aqui a responsabilidade da coisa toda, a primazia no sentido de entender, não cabe a Pedro, mas sim ao próprio Deus que revelou a ele. E aí, finalmente, nós chegamos ao 18, aquela conversa de quem seria, né? Então, o que seria? Seria a igreja que conhece de fato quem é Cristo, ou seja, que confessa a verdade. Terceira opção, o próprio Cristo é a pedra da igreja. E aí alguns costumam dizer assim, né? Vamos dar uma analisada bem importante aqui, ó. No verso 18, também vos digo que tu és Pedro. E sobre esta, olha para mim agora. Alguns dizem que Jesus estaria fazendo assim, tu és Pedro. E sobre esta edificarei a igreja. É uma possibilidade de entendimento. Mas não é à toa que nós temos toda essa discussão ao longo da história. Então pode ser, mas nós não temos a certeza aqui. Inclusive, quando nós olhamos na nossa língua portuguesa, na língua inglesa também, assim como no grego, em qual é escrito o Novo Testamento, nós vemos a diferenciação. Nós não costumamos usar isso no nosso dia a dia, é claro. Mas existe uma diferenciação na nossa linguagem quando nós dizemos esta e esta, né? Nós aprendemos isso lá na escola uma vez, mas a gente não costuma usar, né? A gente fala essa, é esta. Mas então, tem isso. Então ele poderia dizer esta e esta. Ele diz, esta pedra edificarei a minha igreja. De certa forma, é isso. Claro, Cristo é a pedra. Mas isso acompanhado da certeza de quem Cristo é. Veja como nós não podemos dissociar essas coisas. Cristo é, de fato, a pedra sobre a qual é construída a igreja. Mas, se não houvesse o entendimento de quem é Cristo, ficaria apenas a pedra lá e a igreja não seria edificada. O saber quem de fato é Cristo separa a igreja e os demais. E aí nós vamos analisar aqui as coisas que Cristo fala, ainda no verso 18. Vamos analisar só de uma outra ótica agora. Também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei o quê? A sua igreja? É isso que está escrito aí? Edificarei a minha igreja. Então a igreja pertence a quem? A Cristo. Antes ainda, esse verbo aí, edificarei, ele está na... Vamos dar uma analisada aqui no português, é a primeira pessoa do singular, ou seja, eu. Eu edificarei. Quem edifica a igreja? Cristo. Isso aí. E aí, um pouquinho mais para frente, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Cristo, então, protege, ele garante, ele protege que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Antes da conclusão, me deixem explicar que questão é essa das portas do inferno. Alguns podem dizer que seria, e isso é muito difundido, né, colocado entre nós, primeiro, aquela imagem de que o diabo seria aquele camarada vermelho, grandão, com chifres, né? Tridente, uma cauda pontuda. E então no inferno ele ficaria lá tendo grande prazer de ficar atormentando aos outros. A questão é que na Bíblia a gente não encontra nada disso. A gente encontra assim que lá no Apocalipse
ele, o inferno, o falso profeta, vai ser todo mundo lançado no, fogo, no lago de fogo e enxofre. Nada de ter prazer em maltratar os outros, não, ele vai ser lançado igual a todo mundo. Né? Deus vai fazer justiça e vai lançar o diabo lá no lago de fogo e de enxofre. Então, alguns poderiam dizer, como eu estava dizendo aqui, que as portas do inferno seriam mais ou menos assim. As portas do inferno se abriram e aí vem uma manada de demônios com o diabo à frente para tentar a igreja, para maltratá-la, para acabar com ela. Também não é isso. Quando disse aqui, inclusive, inferno, faz referência, isso é muito comum no Novo, até no Antigo Testamento, ao mundo dos mortos, né? Alguns, nós vamos encontrar a palavra Sheol, vamos encontrar a palavra Hades. Não quer dizer especificamente o inferno, né? Aquele inferno que a gente entende depois do juízo, mas sim onde estão os mortos. O que Cristo está dizendo aqui é que ele garante que essa morte a igreja não vai. Deixa que eu cuido de vocês. Entendem? Então, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Ela não vai conseguir segurar a igreja. A morte não segura a igreja de forma nenhuma. Inclusive, nós podemos analisar como que de fato a igreja, nós podemos dizer, é uma unidade orgânica e que muda ao longo do tempo. Vamos pensar no seguinte exemplo. Uma grande floresta. Então nós temos lá uma floresta e se não tiver ninguém, aliás, a floresta, ela não precisa necessariamente do homem cuidando dela, né? Nós temos lá as árvores, temos os animais, então os animais próprios vão fazendo lá as suas coisas. Nós temos, por exemplo, as abelhas que têm pólen, vão deixando por aí, as flores crescem. Nós temos o exemplo dos pássaros também, que vão bicando ali. As frutas que inclusive servem para isso, né? A gente costuma pensar que quem aqui gosta de comer uma fruta verde? Ninguém, né? A fruta mais madura. Por quê? Porque quando ela vai ficando madura, ela vai soltando o açúcar dela. Por que será que ela faz isso? Pro tal do pássaro vir lá, comer, quando ela já está mais pronta, deixa cair ali a sementinha e nasce mais uma vez o fruto. As coisas não são à toa. E nisso tudo nós vemos a providência de Deus. É claro. Mas por que eu estou falando isso? Assim como a floresta é uma unidade orgânica que vai se renovando, assim também é a igreja. Aí eu estava ouvindo um diácono querido falando sobre isso, de como nós podemos ver. Então nós podemos analisar o presbitério, por exemplo, muitos pastores jovens, não é? Isso está acontecendo gradativamente. Então a gente não está preso numa coisa só. Então vamos dizer assim, vou me usar de exemplo. O pastor Vitor é o pastor da igreja presbiteriana. Gente, eu sou mortal. Morri. Acabou a igreja presbiteriana? Não, né? Acabou a igreja de Cristo? Pior ainda, de forma alguma. Então a igreja, ela tem esse poder incrível de ir se refazendo em algum sentido. Certo? Então podemos pensar também na membresia. A membresia vai passando e vão chegando pessoas novas também. A igreja não é dependente de pessoas como ainda vimos no domingo passado, no sermão. Ninguém, graças a Deus por isso, é insubstituível para a igreja. Somente o seu mantenedor, que é Cristo. Mas esse é diferente de nós. É imortal, é todo-poderoso, é Deus. Então, como que a gente pode entender esse texto aqui finalmente? Quem que é essa tal desta pedra? Podemos entender que pela sua primazia, Pedro é esta pedra. Mas quer dizer então que a responsabilidade de carregar a igreja está sobre os ombros de Pedro? De forma alguma. Não, isso não. Jamais. Podemos entender também, em certo sentido, que a confissão de Pedro é esta pedra. Porque é necessário, para manter a igreja firme, saber quem é Cristo. É ou não é? Imagine só se a gente chegar aqui e falar, quem é Cristo? Uns acreditam aqui entre nós que ele foi um cabra legal, gente boa. Outros vão acreditar que ele ensinou algumas coisas, mas morreu, passou.
Outros até acreditam que ele é o Senhor, Deus ressuscitou e tudo mais. Dá para imaginar uma igreja assim? Não, né? Nós precisamos diferenciar quem é Cristo. Filho de Deus. Então, nós entendemos que, no sentido de primazia, Pedro representa a nós. E nós somos quem? Aqueles que entendem quem é Cristo. Não por causa de nós, mas porque Deus é. E é claro, a pedra, a base principal é Cristo. Ele quem institui a igreja. É ele quem coloca a igreja onde está. E inclusive, ele quem edifica e inclusive a protege das portas do inferno. Quem nos garante algumas coisas tão importantes, né? Continuando ainda um pouco sobre essa questão das dificuldades, nós sabemos, a igreja, diga meu irmão. O próprio Pedro tirou essa responsabilidade para ele, quando não leu lá no 1 Pedro 2, Pedro fala assim, a pedra que os construtores rejeitaram, essa tem sido a pedra, a principal pedra do lado. Ele já tirou essa responsabilidade dele, né? Já passou, já disse quem é. Ele sabe a responsabilidade que seria, né? É pouco não. De fato, Pedro deixa bem claro, né? A pedra não sou eu, não. A igreja não está construída sobre ele. Ele é nesse sentido, de que ele foi o primeiro a falar, que ele foi o primeiro a pregar, e que nós continuamos fazendo essas coisas. Mas a gente não é de forma alguma dependente de Pedro. Por que é importante a gente salientar isso? Porque alguns vão dizer que é da linhagem de Pedro que nós temos algumas pessoas muito importantes. Deixa isso de lado, não é. Toda a igreja é formada por pedras vivas, como o próprio Pedro vai dizer aí nesse texto também. Todos nós somos. Certo? Então, a gente vai ver que é claro que a igreja vai enfrentar também dificuldades. Vai enfrentar batalhas. E aí a gente pode lembrar, logo depois que Jesus sobe ao céu, o negócio já começa a ficar feio. Tem a perseguição, alinhados nós temos Estevão, né, o primeiro mártir, e os próprios discípulos, todos foram mortos, com exceção de João, que a gente faz a diferenciação aí, né, que foi morto ou que morreu. Claro que no fim todos morrem, mas foram todos mortos, menos João. Então ele se deu bem. Não, ficou preso, isolado lá na ilha. Né? Então todos foram, de fato, martirizados, foram mortos, direto ou indiretamente. Então, nós vemos essa igreja assim. Mas Cristo não edifica a igreja? Cristo não cuida da igreja, gente? Cuida, claro que sim. Olha aí, Isaías capítulo 54, versículo 17. Para Isaías de novo. Isaías 54, 17. Quem achar, pode ler isso daí. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que usar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Já pensou? Arma nenhuma. A língua que se voltar contra a gente, ela vai ser. A gente vai poder condenar ela. O que é isso? Que igreja é essa? Parece tão distante da nossa, gente. Vou pensar nos nossos irmãos que sofrem perseguição. Ué, a arma não funciona contra eles? Eles não são julgados pela língua daquelas pessoas? Meus irmãos, deixa eu lembrar uma coisa para vocês. Nós havemos de julgar até os anjos, como o próprio Paulo diz lá em Coríntios. Nós haveremos de julgar até mesmo os anjos. A gente não pode tirar a certeza bíblica desse julgamento do contexto. E em que sentido que essas armas não vão funcionar contra a gente? Desse mesmo sentido que eu estou falando. Alguns podem até morrer. Essas armas vão funcionar, sim. Mas contra a igreja, corpo de Cristo, não adianta. Lembra do que acontece? Aqueles que foram mortos, inclusive. Lembra quando os romanos costumavam jogar os nossos irmãos nas arenas? Sabe para que servia aquilo, meus irmãos? Sabe para que servia aquilo? No fim das contas, testemunho. Se nós analisarmos a história, nós vemos que vários
se converteram por causa do testemunho daqueles que estavam ali sofrendo. Veja que eles tentam atentar contra a igreja e de fato trazem algum sofrimento, trazem morte para alguns, mas a igreja não pode ser vencida jamais. Ela é indestrutível. Que coisa maravilhosa, não é? Ainda Isaías, um pouquinho para frente, capítulo 59. O próprio Deus, ele vai prometer o quê? O sustento contínuo. Quem achar também pode ler. Isaías 59, versículo 21. Quanto a mim, está me aliando. Ele diz o Senhor, o meu espírito que está sobre ti, e as minhas palavras, que tu, da tua boca, não se apartarão dela, nem dá teu espírito, nem dá o espírito de teu filho, não se apartarão dele agora, para todo tempo, diz o Senhor. Muito bem, então nós vemos o Senhor continuamente sustentando, né? Por meio do quê? Por meio da palavra da verdade, que continua sob posse da igreja, né? Não exclusivamente da igreja, mas que é a grande pregadora da verdade. E ali, falando um pouquinho acerca dessa questão de perseguição, um ótimo exemplo da providência de Deus, ou seja, providência, nós entendemos que Deus está cuidando de todas as coisas, que nada foge do controle de suas mãos. Quem poderia dizer, mas como assim? Não temos cristãos sendo perseguidos? Isso quer dizer, então, que Deus permite essas coisas. Sim, quer dizer que Deus permite essas coisas. Então, a perseguição, ela é um exemplo também da providência de Deus. Como esse exemplo que eu falei para os irmãos. O sofrimento, é claro, ele não é sem razão, sem motivo, mas ele serve, inclusive, de testemunho onde a pessoa... O próprio martírio serve como razão de crescimento da igreja. Nós temos um episódio interessante de nós analisarmos também na Escritura, de quando Elias, ele acredita estar sozinho, não é? Que é também um episódio, muitas vezes nós podemos esquecer, de resultado de perseguição. Vamos lá para 1 Reis 19. Aqui nós temos um episódio muito legal, quando a tal da Jezabel se casa com o rei, né? O rei Acabe. E essa mulher não era gente boa não, viu? Não era. E aí, nós temos lá a grande batalha entre Elias e os profetas de Baal. Lembra? Elias e os profetas de Baal, quando desce o fogo apenas ali quando Elias pede, e os profetas de Baal não conseguem, e depois Elias mata todos os profetas de Baal. Ele vai limpar essa história horrível. E aí depois, antes disso, nós temos que pensar que estava um grande período de seca, onde Elias tinha orado para não chover. E aí depois que ele faz todo esse trabalho que ele deveria fazer, esse serviço, ele ora para que chova. E de fato, acontece. E aí então, nós vemos aí no capítulo 19, que Elias vai ficar muito desanimado. Irmãos, ele derrotou os profetas todos do inimigo. Ele matou todo mundo. Ele orou, Deus fez chover. Daí, 19. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matar a todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver-se amanhã. Essa hora, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada deles. É estranho, né? Ele tinha feito tudo isso. Ele tinha provado o poder de Deus. E olha aí o que acontece agora no versículo 3. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali deixou o seu moço, né? Ele se afasta do rapaz. Então nós vemos aqui ele com muito medo. Estava com medo. Aqui até alguns dizem que houve uma depressão em Elias, é pouco provável. A questão é que ele teve muito medo. E como que, inclusive, deixa eu fazer um parênteses aqui, como que Jesus cura essa coisa? Estava triste, estava amuado no canto. Jesus fala assim:
Você vai dormir, o versículo 6. Cabeceira, pão cozido, em taça, uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo, tal, de novo. Comeu e bebeu. Ao favor daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Então ele já deu uma animada boa. Vamos embora agora. Será? Depois a gente vai ver que ele fica novamente desanimado. Olha lá. É o 14. Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas da espada. E eu fiquei só. E procuram tirar minha vida. Elias achou que ele tinha ficado sozinho. Irmãos, a igreja de Cristo não fica sozinha. Não depende de um homem só. 15. Disse o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Sataf, e Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. E agora que vem a parte importante. Não que isso tudo não fosse, mas para nós hoje, também conservei em Israel, quantos? 7.000. Todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Estava sozinho ou não estava? Acho que estava. Tinha ainda 7.000 que o Senhor havia conservado. Ele achando que estava sozinho, mas não. Não é assim. Havia tido a perseguição, a coisa estava complicada, mas o Senhor continua mantendo a sua igreja. Só que é claro, o nosso inimigo, ele não se encontra apenas fora da igreja. Ele não se encontra apenas de forma aberta, né? Aqueles que vão dizer, como por exemplo, seria aqui o exemplo de Jezabel, né? Vou matar esse profeta do Senhor, tá doido? O inimigo não é só esse, é esse também, mas não é exclusividade. Onde nós encontramos outros inimigos? Dentro da própria igreja. Nós não vemos muitas heresias sendo pregadas hoje? Tanto ensino errado, coisa horrível. Todavia, embora vez ou outra a igreja se torne menos pura por causa disso, menos pura por causa das heresias, do ensino errado, o Senhor continua guiando o seu povo. Por meio do quê? João 16:13. João capítulo 16, verso 13. Como que o Senhor guia aos seus? Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Por meio do Santo Espírito é que o Senhor guia a sua igreja. Claro, vamos dar graças a Deus por mais essa questão aqui que eu vou dizer, que Deus ainda nos usa como um instrumento, não é? Ele é quem mantém a igreja. Mas os irmãos não precisam nem abrir aí. Eu vou ler 1 Coríntios 3, dos versos 6 ao 8. Quando tem aquela questão de, podemos até dizer, uma briga ali na igreja, e Paulo vai falar assim, ó. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de quem? Veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Então Deus nos dá ainda a oportunidade de trabalhar na obra dele, de plantar, de regar. Nós podemos analisar isso na nossa própria vida, né? Às vezes a gente está tanto tempo pregando para uma pessoa, falando, plantando ali, e outra pessoa rega e cresce. E a gente fica, poxa, que bom, espera, né? E outra pessoa rega e cresce, ótimo. A gente fez parte ali, a gente fez o nosso trabalho também. A gente, infelizmente, porque a gente gosta de ver o negócio crescendo, né? A gente que fez. Mas eu entendo completamente ali. E que, é claro, é papel importante. Mas o principal aqui, inclusive, é que nós somos apenas ferramentas. Porque, como diz o próprio texto, mas Deus que dá o crescimento. É Deus que dá o crescimento.
Não tem jeito. Um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento, no fim das contas, é claro, é Deus. Outra certeza importante que nós temos que ter é sobre a volta de Cristo. Cristo vai voltar para quê? Tem algumas coisas que nós podemos pensar aqui, mas eu quero ouvir os irmãos. Para que Cristo vai voltar, gente? Por que voltar? Okay? Vai voltar para julgar? Vai fazer justiça, vai julgar. Vai colocar uns num lugar, outros no outro. Dentro disso, o que Cristo vai fazer com a igreja? Ele não vem para buscar a igreja? Lembra lá de Atos capítulo 1? Assim como ele subiu, ele vai descer. E vai ser para buscar a igreja. Vai ser para buscar a igreja nele. Veja que aquele que instituiu, aquele que é a rocha, aquele que dá o crescimento é o mesmo que garante que as portas do inferno não vão prevalecer contra nós e que vai nos buscar. O próprio Cristo vai nos buscar e vai levar para finalmente, de forma ainda mais completa, nós temos isso também, né? Nós temos a divisão entre a igreja militante, que seria a que está aqui ainda na terra, lutando, trabalhando, e a igreja triunfante, que já está no céu, aguardando para que haja essa união completa, para que a gente possa morar em novo céu e nova terra. Então, esse que vai vir nos buscar, deixa eu voltar um pouquinho novamente nesse assunto do sustento da igreja. Nós vimos que o Senhor edifica e nós vemos também agora que o Senhor sustenta essa igreja. Primeiro, vemos que ele dá o crescimento. Mas Paulo lá em Efésios 5, 29, ele vai dizer acerca do sustento que o próprio Cristo dá à sua igreja. Como? Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, a alimenta e dela cuida. Como também Cristo faz com a igreja. Vamos lembrar o contexto que Paulo está falando aqui? Ele está falando sobre o casamento, sobre homem e mulher. E nessa comparação que ele faz, o homem seria Cristo. E a mulher seria a igreja. Gente, o trabalho que ele passa aqui para o casal é bravo, é difícil. Porque imagina só o homem ser comparado com Cristo e a mulher com a igreja. Imagina o cuidado que a gente está vendo aqui que Cristo tem com a igreja. É o trabalho que o homem tem que ter com a sua mulher. E então a resposta que a igreja deve ter para com Cristo é a mesma que a mulher deve ter para com o seu marido. Mas, a nossa assunto principal aqui, estou apenas contextualizando, a questão é que ele fala, porque ninguém jamais odiou a própria carne, também por esse entendimento, que homem e mulher são uma só carne. Como é que vai odiar a própria carne? Antes, a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Cristo a alimenta e cuida da sua igreja. Graças a Deus por isso, não é? Se os irmãos quiserem abrir, vamos voltar um pouquinho, não avisei dessa vez, Isaías capítulo 40, verso 11. A nossa Bíblia, ela é muito rica em várias imagens, né? Em várias figuras. E uma delas que é muito forte é a figura do pastor. E claro, nós sabemos que nós somos pastores, eu sou um pastor, mas o supremo pastor, graças a Deus por isso, é Cristo, né? E ele também é o nosso Deus, né? E ele mesmo é colocado nessa figura. Isaías 40, verso 11. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Que imagem legal, preciosa, né? Nosso próprio Deus cuidando de nós, cuidando da sua igreja assim, com os próprios braços. Ainda nesse sentido dessa imagem, Ezequiel 34, 14 e 15. Um pouquinho mais para frente aí. Ezequiel 34, 14 e 15. Apacenta-las-ei de bons pastos, e nos altos montes de Israel será sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem, terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Imagina que coisa
maravilhosa. Queridos, a gente pode esquecer de vez em quando dessas verdades, não é? Mas não vamos esquecer, não. Quem cuida de nós, no fim das contas, nós, é claro, somos igreja, nós cuidamos uns dos outros, devemos fazer assim. Mas olha a certeza que Deus nos dá, não é? De que Ele, como um bom pastor, cuida de nós. Ele nos coloca nos braços dele e nos guia, nos leva para lugar para nos fazer repousar. Verso 27 também, ainda no mesmo texto, Ezequiel 34. As árvores do campo darão seu fruto e a terra dará sua novidade, e estarão seguras na sua terra. E sabendo que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as varas do seu jugo e as das mãos do que as escravizavam. Temos ainda a liberdade completa que o Senhor nos dá. E aí, nós já lemos esse texto, não precisamos nos voltar a ele, mas lemos lá em 1 Pedro capítulo 2, quem é finalmente aquele que é a rocha da igreja, uma vez por todas, aquele sobre o qual a igreja é construída, que é o mantenedor, que é aquele que cuida de nós. Vamos caminhando para a conclusão que nós devemos chegar, né? O que nós fazemos com isso, então? Primeiro, nós devemos descansar em Deus. A gente pode ficar pensando, puxa, mas essa pandemia aí, agora o que vai ser da igreja? Nós devemos nos preocupar no sentido de quê? Como eu posso ajudar? O que eu posso fazer? Com quem eu posso conversar? O que eu posso fazer aqui na igreja? Nós devemos agir, nós somos igreja de Cristo. Mas a gente não deve, gente, jamais perder a cabeça, perder noite de sono, por exemplo, pensando, a igreja já é. Ixi, a igreja vai acabar. A igreja fiel de fato vai acabar. Porque a igreja é indestrutível. Ela jamais acabará. Jamais. Nunca. Ué, mas nem quando Cristo voltar? Ele é que vai ser completo de vez. A igreja não vai acabar jamais. A gente não tem que perder noite de sono por isso. A gente não tem que se desesperar de forma alguma por essa questão. A igreja é indestrutível. Como sendo igreja, nós estamos também muito bem seguros nas mãos de quem? Daquele que fundou a igreja, daquele que é a rocha, daquele que é o mantenedor da igreja. Nós estamos seguros, nós estamos nas mãos de Cristo, nas mãos do próprio Deus. E ainda, claro, o nosso tema principal, que é da igreja ser indestrutível, ela é indestrutível por quê? Porque ela tem um grande e bom alicerce. Podemos voltar para o exemplo novamente da construção, né? Se nós temos uma casa bem construída, num lugar firme, com um bom alicerce, ela não vai cair nunca. Então nós temos um grande alicerce e um grande mantenedor, que é quem? O Senhor Jesus Cristo. Desespero quanto ao fim da igreja, a ser destruída, jamais, porque ela não será. O próprio Cristo continuará cuidando de nós. Vamos orar e aí depois nós abrimos para perguntas. Bem? Senhor, nós te agradecemos. Te agradecemos porque o Senhor é Deus tão fiel. Obrigado pela obra do teu Filho, que o Senhor mesmo mandou, o Senhor Jesus Cristo. Que é aquele que, por causa de quem podemos nos achegar a Ti. Por causa de quem a igreja é fundada. Pai, nós te agradecemos, porque nós somos sacerdócio real teu. Porque nós somos pedras vivas. Porque podemos reconhecer quem de fato é Cristo, não porque somos melhores que alguém, mas porque o Senhor mesmo é quem nos mostra, porque o teu Espírito Santo age em nós. Te agradecemos por isso, Pai. Nós pedimos que de fato sejamos, assim como o Senhor diz, pedras vivas, que façamos o trabalho que devemos fazer como igreja. E te agradecemos, porque temos toda a segurança por trás disso, sabendo que a tua igreja não será destruída jamais. Te agradecemos por essas coisas no nome de Jesus. Amém.